curiosa, né? Aí eu pesquisei sobre ele, o negócio do o negócio do depois que ele ficou pelado, né, no jogo lá contra o Vasco, do Itaperuna contra o Vasco, eu li que chamaram ele para posar pelado, mas ele não aceitou porque o protesto tinha sido político. Achei curioso. Isso aí já não nem lembrava. Eu ia rever o filme e acabei não revendo. Aquele do ator que ficou surdo, achei achei meio triste também. Tem vários bem tristes, né? Aquela menina que diz que é mentirosa, a Ai, história dela também é bem pesada. é bem pesada. Achei, mas assim, eu consegui assistir bastante depoimento. Mas assim, dá para ver que eles não estão completos, sabe? Tem Uhum. uns que são assim, 4 minutos, aí corta. Mas aí dá para entender, pelo menos eu não fiquei assim, sem ver, sabe? Sim, sim. Ótimo. Agora, professora, aquela reportagem que eu li hoje, o cineasta, coitado, ele foi assassinado pelo filho, né? A senhora Sim, sabia? sabia. O filho parece que tinha esquizofrenia, esfaqueou ele. Brabo, Me né? lembrou até o caso de um professor da UF, eu não sei se a senhora chegou a ler sobre isso. Não. Ano. Peraí, foi 2019, aqui em Niterói. Hum, Esse senhor, ele vem até a ser parente da minha tia, que tipo assim, meu tio é irmão da minha mãe. Aí ele foi casado com a tia Márcia, e esse senhor é da família dela, sabe? Então, assim, uhum, eu não tenho ligação com ele de sangue, mas é da família da minha tia, né? uhum. O filho dele, ele é esquizofrênico, né? E usava droga, né? Então, imagina, né? Aquele cérebro todo detonado, né? Mas não justifica, né? Aí, num surto, ele esfaqueou o pai. Ele chamava Samuel, ele era professor da UF, saiu em um monte Isso de jornal. faz Foi muito em 2019. Nossa, legal. Ele era professor da UF na parte de meu tio é endocrinologista, né? E meu tio foi professor da UF também. Aí eles eram, né, muito amigos, né? Porque ele separou da minha tia, mas continuou a amizade, né, com o Samuel. E aí ele era endocrinologista também, professor da UF. Aí ele foi. Aí quando eu li, eu lembrei logo do caso, porque foi muito semelhante. Eu apenas não vi se o filho do cineasta tinha envolvimento com substâncias, mas, Acho que não. mas eu li que parecia que falaram que ele era esquizofrênico, que o É, filho de Samuel era esquizofrênico. Muito triste, né, professora? Doenças mentais, quando não bem tratadas, podem resultar em tragédias. com Mas certeza. esquizofrenia Uhum. é complicado. Hum. Aí, Mas vamos esse ver. cineasta eu não conheci ele, não. Confesso a minha ignorância. Ele é um documentarista, né? Ele só fez documentário, assim. Uhum. E tem vários muito legais. Eu acho que tem vários na internet também. Vocês podem procurar outros. Tem Cabra Marcado para Morrer. Tem um que é muito legal também, que chama Babilônia 2000, que ele vai com a equipe para o Morro da Babilônia, ali em Copacabana, no Leme, e ficam filmando por 24 horas, da virada de 1999 para o ano 2000. Aí filma as pessoas se preparando e filma a virada em si, né? Uhum. Muito legal, bem legal. O que mais que Não, eu gostaria de conhecer, professora. Obrigada pela dica, foi muito legal. Agora eu quero assistir completo, né? eu acho Eu, interessante porque a maneira como ele entrevista, né? Então, a maneira como ele entrevista, a escuta do outro, o outro falando nos seus próprios termos, isso é muito interessante para a etnografia, né? Para o método etnográfico. Então, as entrevistas na etnografia, elas são mais ou menos assim. E a maneira como vocês fizeram o relato segue um pouco esse estilo, né? Que é um pouco o estilo da história de vida,
da história oral, né? Então a gente vai contando assim a coisa livremente por associação livre. Então não tem aquela coisa de perguntas e respostas, né? Você vê que as perguntas que ele faz não são as mesmas para todos, né? Ele vai, cada um, ele acolhe o que o outro diz, né? A história do outro, então ali ele está interessado, basicamente, é muito aberto, né? Ele está interessado em saber a história de vida daquelas pessoas no prédio. São pessoas que têm em comum morarem no mesmo prédio. Mas ali o que a gente vê é a singularidade de cada um, né? Então, aí, cada um tem uma história, né? Para contar. Isso. Aí, bem diverso mesmo. sim. Então, eu queria trazer para vocês isso para quê? Para vocês verem a diferença que tem do método quantitativo, né? Que na outra aula a gente teve uma aula que a gente preencheu aquele instrumento, né? E aí tem aquelas perguntas que são muito fechadas, né? Você tem opções, sim, não, mais ou menos, tanto quanto, tinha umas coisas assim, escalas, né? Sei lá, de 0 a 5, muito bom, bom, mais ou menos, pouco, que é um tipo de pesquisa que é interessante também, que você obtém a partir desse sistema dados que você pode tabular, você pode fazer estatísticas, né? Mas você não pega a singularidade das pessoas, ao contrário, né? O que você está buscando ali quantas pessoas têm computador em casa, quantas não têm computador em casa. Então, por exemplo, nesse texto aqui, eu vou dividir com vocês, olha, tem uns dados que são interessantes, né, para a gente saber. Por exemplo, olha. O meu que está rabiscado é o outro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na página 4. Aqui, na página 4, olha, no que se refere ao ensino por meios digitais, já havia possibilidade que cursos de graduação presenciais fossem compostos por atividades envolvendo modalidade de distância. O limite máximo da carga horária, não era isso que eu podia buscar. Essa aqui, professora, que está dizendo que 74% das residentes têm algum tipo de internet, 98% que acesso de celular. Está na página 11. Quem escreveu aqui? Raíssa. Vem, Raíssa. Raíssa já está aí, já está. Raíssa já entrou. Não tem nada dramático, gente. A vida da gente é meio dramática mesmo, né? Espera aí. Ele deixou as pessoas muito à vontade, né? Exatamente. A ideia é deixar as pessoas muito à vontade. Vocês ficaram à vontade de escrever, ficaram à vontade consigo mesmas? Eu ainda não terminei, né? Mas eu fiquei à vontade até o ponto que eu fui, tem que terminar. Sim, tem que terminar. Então, é legal isso. Então, aqui, olha, é aqui mesmo. Assim, está aqui. No Brasil, esses dados que eu estava procurando, olha. No Brasil, há 8,45 milhões de estudantes de graduação, sendo 75,4% matriculados nas universidades privadas. Vocês sabiam desses dados? Sabiam que vocês fazem parte de um grupo pequenininho de 25%? Eu imaginava que a gente... 24, era menos, mas eu não tinha noção do número. É muito pouco, né? São muito poucos que são as matrículas melhores, né? São das universidades federais. Dos estudantes das federais, 53,5% são de família
com renda mensal per capita de até um salário mínimo. Aí eu fiquei na dúvida, por exemplo, esse dado aqui, sozinho, o que a gente não fica sabendo se um pouco mais da metade tem renda de até um salário, ou seja, pode ter um salário ou menos de um salário, né? E os outros, então, têm acima de um salário, não é isso? É sim. 54,6% são de sexo feminino, tá vendo? Olha, um pouquinho, a gente é um pouquinho mais que a maioria, que a metade, né? 51,2% são pretos, pardos ou quilombolas, 0,9% são indígenas. Agora, olha aqui, o que interessa a gente? 74,9%. Então, por exemplo, esses dados são muito interessantes da gente ter acesso, né? É muito interessante a gente saber tudo isso, é muito interessante a gente saber a renda dos estudantes universitários das universidades federais, saber que 74,9% das residências têm tipo de internet, só que a maior parte do acesso à internet é feito pelo celular. Olha só que loucura, 98,7% é pelo celular. Ou seja, são poucos os estudantes das universidades federais, né? 2,3% só deles que tem internet em casa de cabo. Vocês têm internet cabeada em casa? Hein, gente? Quem tem? A minha é Wi-Fi, né? Uhum. Mas eu tenho usado mais a do celular, porque eu acho que com a alta demanda tem estado uma porcaria. Do celular tem estado mais rápido do que a da net. Uhum, entendi. Para mim também é Wi-Fi. E do celular eu uso bem pouco, assim, mas geralmente eu uso para ler algumas coisas. O Wi-Fi é cabeada, sim. Né? Você tem o cabo que chega em casa. Então, a cabo, mas eu tô dizendo que assim, eu tenho Wi-Fi, mas eu também tenho a do celular. Só que de dados, a do cabo ultimamente não tem estado boa. Uhum. Sim. Residências que possuem microcomputadores correspondem a 43,4%. Né? Esses dados aqui, gente, isso é outra coisa também interessante para a gente ter em mente, assim, no momento político que a gente está hoje em dia. Né? Vocês sabem que o atual governo federal cortou verbas para a pesquisa do censo, né? Do IBGE, justamente esse órgão que conseguiu trazer esses dados para a gente aqui, tá vendo? Através do censo. Então, é uma pena. Então, assim, é importante a gente ter esses dados, é super importante. Mas, a partir desses dados, a gente não sabe, por exemplo, que tem pessoas que estudam, que a maior parte dos estudantes estuda na cama, porque não tem uma mesa para estudar, né? Não sabe que divide a casa com outras pessoas, né? Esses dados, assim, quais são as estratégias, não sabe que se sente culpado porque está estudando e devia estar fazendo outra coisa, ou que se sente cansado, fica exausto e não dá conta de estudar. Essas coisas não vão aparecer aqui, essas coisas vão aparecer na pesquisa qualitativa, né? E eu tendo a acreditar que a melhor forma é o tipo de pesquisa etnográfica, né? É superficial e generalista. Assim, eu acho que quando a gente fala superficial, não sei se é um adjetivo legal, Lu, porque você pode ter pesquisas quantitativas que sejam muito profundas, né? Que sejam muito, muito detalhadas, que consigam dados muito não superficiais, né? O que eu estou querendo mostrar para vocês é como é importante a gente combinar
essas estratégias metodológicas, né? Então, quando você for fazer a pesquisa, o TCC de vocês, vocês não precisam escolher... Oi, Paloma. Boa noite. Vocês não precisam optar por uma metodologia ou outra, né? Vocês podem, e eu acho que devem, uma pesquisa fica mais rica. Boa noite, Paloma. Fica mais rica se a gente consegue combinar as metodologias, né? Então, no nosso caso, né, o que a gente vai estar fazendo? Qual é a ideia? A gente vai estar... Eu estou super animada com o artigo da gente. Acho que pode ficar muito legal mesmo, né? Porque são dados que as pessoas não têm. Até fiquei pensando, gente, podia botar os relatos inteiros. Não sei se a gente vai... Como é que a gente vai fazer depois? Se a gente vai recortar, se a gente vai fazer categorias e trazendo trechos de um relato e de outro, aí a gente vai pensar junto, né? Mas, enfim, então vamos pegar aqui. Eu acho que eu vou apagar isso aqui, porque sabe o que acontece? Vou deixar de apresentar. Não adianta mesmo aqui. Eu tenho tenho aqui no meu tablet que tá marcado, aí fica mais fácil de eu seguir. Então, a gente está lendo esse texto que se chama Ensino Superior em Tempos de Pandemia. Esse texto traz muitos dados assim que eu acho que não interessam tanto, e ele vai tentar... Agora, tem coisas importantes que eu achei. Quer ver? Olha só, impactos da pandemia no ensino superior. Que precisa se adequar, claro. Né? Então, universidades, departamentos acadêmicos e cursos universitários precisarão se adequar para reduzir danos pedagógicos e riscos à saúde pública, garantida a manutenção de uma educação em nível superior de qualidade e segura. Então, por exemplo, hoje a gente teve reunião de colegiado de curso e estávamos discutindo sobre a questão da quantidade de disciplinas que um aluno pode fazer por semestre, porque atualmente é aberto, né? Vocês podem escolher. E que tem estudantes que estão fazendo 10 disciplinas, né? Então, a gente acha que isso tem prejuízo para a qualidade, a gente precisa manter a qualidade. Aí depois, eu achei interessante também que tem alguns marcos legais, né? Estou aqui na página 3, onde os autores vão dizer que no Brasil, por conta da epidemia H1N1 de 2009, o Conselho Nacional de Educação, né, o CNE, emitiu um parecer orientando as instituições de ensino sobre o cumprimento do calendário escolar em situações de saúde pública, com interferência em suas rotinas. Então, esse tem sido o parâmetro, o documento que está sendo usado. Interessante a gente saber. Aí diz que teve flexibilização dos dias letivos, o limite máximo de carga horária para atividade nessa modalidade é 40% sobre a composição total de atividades nos cursos. Isso também é interessante, de EAD, né? Aí vai falando, E aqui também achei interessante, olha, eles dizem que 78% das instituições de ensino superior privadas estão com aulas digitais, por meios digitais, e 22% delas optaram por suspender as aulas. Também não sabia disso. Aí, aqui... Se alguém quiser que leu, quiser marcando pontos aqui, eu estou na página 4, no penúltimo parágrafo. Aí diz assim, olha, da suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas e privadas, decorre a necessidade de desenvolvimento de maneiras alternativas de ensino, como as tentativas de adaptação e implementação de sistemas digitais. Essas tentativas, por sua vez, acabam por expor diversas novas problemáticas. Ele bota entre aspas, né? Isso aí eu acho muito interessante, porque, pelo que eu estou vendo,
as coisas, as dificuldades que estão aparecendo na pandemia, elas não são realmente novas, né? Porque a dificuldade de ter um espaço acolhedor em casa para estudar, condições de trabalho, internet, dispositivo para ler, eu acho que a pandemia ela tornou isso mais visível, né? Mas essas coisas já aconteciam antes e já eram prejudiciais para o ensino, mesmo de forma não remota, né? Acho eu. Entre elas encontram-se falta de suporte psicológico a professores, isso aí não existe, né, na universidade. Baixa qualidade no ensino resultante da falta de planejamento de atividades em meios digitais. Isso aí é muito interessante também. Esse texto chama bastante atenção para isso, porque os professores, eles não estão preparados, não fomos preparados para organizar nossos cursos de forma digital. Então, alguns vão ter mais jeito com isso do que outros, né? Alguns procuraram cursos de formação para aprender um pouquinho, mas isso tende a baixar a qualidade também. A sobrecarga de trabalho atribuída aos professores, eu, no meu caso, não estou me sentindo sobrecarregada, sinceramente. Ao contrário, eu estou me sentindo menos, para mim está menos pesado o trabalho. Aqui, esse item aqui é sobre a vida dos professores, né? O descontentamento dos estudantes, o acesso limitado ou inexistente dos estudantes às tecnologias necessárias. Aí depois vem distinção. Ah, sim, isso aqui é interessante, né? A distinção entre educação à distância e ensino remoto emergencial, o ERE, né? Que outro dia a Luciana estava falando, como se costuma chamar. Então, são coisas diferentes, né? O ensino à distância, ele tem muito mais... não é emergencial, né? Então, é uma coisa planejada, organizada, com estratégias específicas, que abrange... o desenvolvimento da educação à distância envolve planejamento e uso de estratégias de gerenciamento específicas, que abrangem aspectos como oferta de uma estrutura informacional adequada, suporte técnico aos professores e estudantes, cuidadosas elaborações de material didático, E o emergencial, diz aqui, é um modo de oferta improvisado, né? Então, professora, aí eu identifiquei muito. Eu, por exemplo, já fui aluna de EAD, né, e agora no ERE. É nítido, assim, que o EAD é mais estruturado, ele é específico para aquilo, e que o ERE está sendo algo no improviso. Eu acho que do semestre passado para agora já melhorou bastante, mas no primeiro tava algumas disciplinas, você via assim, que por mais que o professor tenha a vontade, ele não estava sabendo como lidar, não tinha alguns professores que tinham dificuldade de mexer na plataforma, né? Então é isso mesmo, é muito no improviso. O EAD, até por exemplo, a matéria de música com a Luciana Requião é EAD. Uhum. Assim, na plataforma muda, já é toda estruturada, você tem lá os artigos e vídeos que você vai assistir, você pode voltar a hora que você quiser. Então, assim, é bem diferente. Tanto que, às vezes, tem algumas pessoas da minha turma de origem que falam, EAD é muito ruim. Aí, às vezes, eu sou meio assim, eu falo, não é EAD, gente, é... Aí eu fico tentando explicar a diferença, porque senão bota tudo no... Sim, no mesmo saco. Pois é, então aquilo ali, por exemplo, esse curso da Luciana, ela preparou com muito tempo, né, todo o material, teve suporte técnico da UF para organizar. Eu estou tentando organizar também. Então, foi tudo assim, né? Tinha uma urgência de implementação do ERE. Então, houve pouco tempo para treinamento, tal. Como exemplos de possíveis consequências são baixo desempenho acadêmico dos estudantes, aumento do fracasso escolar, aumento da probabilidade de evasão do ensino superior,
desgaste dos professores que estiveram sobrecarregados pelas múltiplas atividades e pelos desafios de lidar com a tecnologia, a fim de promover o ensino. Agora, aqui diz um negócio interessante, no finalzinho aqui da 5, olha, diz que, ao realizar um estudo de meta-análise examinando pesquisas publicadas acerca dos efeitos da EAD, os quais a compararam ao ensino presencial ou modalidades híbridas de ensino, identificaram que os estudantes na condição online e em ensino híbrido tiveram desempenho pouco superior àqueles do ensino presencial. Olha que dado interessante, né? Isso aqui é um dado de pesquisa, né? Fizeram pesquisas, análise de várias pesquisas publicadas entre 1996 e 2008, dizendo que os estudantes de EAD ou ensino híbrido tiveram um pouquinho superior, mas também não diz aqui quanto superior, né? Aí diz assim, as limitações quais seriam, né? O que não é possível fazer no EAD. Habilidades sociais básicas, por exemplo, empatia, comunicação assertiva. Eu fiquei pensando assim, será que isso também não a gente não pode dizer que tem habilidades sociais também não são desenvolvidas no ensino à distância? Ou no ensino à distância nem sempre você tem uma turma, né, Luciana? Interagindo ao mesmo tempo. Eu não vou citar nomes, mas assim, por exemplo, a questão da empatia e da comunicação assertiva, assim, não vou citar o nome do professor ou da professora, não vou falar o sexo, assim, tinha alguns alunos que estavam muito incomodados, né, com algum professor. Com a pessoa em questão, né? Só que assim, aí no grupo original da turma, ficavam falando muito, né? Mas assim, eu percebia que não tinham meio que assertividade de falar, né, diretamente. Aí era sempre eu ou outro da minha turma que falava, né, algumas questões com essa pessoa, que eu particularmente gosto da pessoa, sabe? Mas aí o pessoal não falava. Aí teve uma questão da avaliação que todo mundo estava incomodado. E que aí só eu e um aluno que tinha falado no grupo da matéria. Uhum. Aí no grupo da turma, as pessoas falando, eu falei assim, gente, quem não se posicionar está sendo conivente. Poxa, para quê, professora? Saiu um monte de posicionamento para a pessoa, eu fiquei até me sentindo culpada. Mas aí acabou sendo, por um lado, acabou sendo muito legal, sabia? Eu achei muito positivo. Uhum. Porque, assim, eu acho que algumas pessoas conseguiram desabafar o que estava guardado, e a partir da fala, outras pessoas se identificaram, né? Acho que gerou uma empatia, e acabou acontecendo um diálogo que não estava vendo. Então, assim, foi tudo no ambiente virtual, e eu achei que foi. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Foi um momento de crise. Eu achei que foi um momento de crise que acabou sendo benéfico. Sim. Sabe? Então, mas então, dessa experiência que você está falando, o que a gente pode ver? Que essas habilidades também podem ser desenvolvidas no ensino à distância, né? Em meios digitais. Eu acredito que houve uma comunicação assertiva de algumas pessoas que estavam com certo receio de se posicionar, e houve empatia, porque aí o primeiro escreveu, aí o outro foi em cima do que o outro escreveu, e sabe? E aí foi. Assim, acabou rolando uma bola de neve, mas que acabou sendo positiva. Assim, eu achei que no final, apesar de ter sido um pouco momentos de crise, que depois eu até fiquei me sentindo culpada, eu falei assim, gente, eu acabei criando um motim, né? E eu fiquei me sentindo culpada, professora. Mas aí todo mundo acabou falando, e aí do profissional, eu acho que até que foi bom, porque a pessoa acabou demonstrando estar muito surpresa com alguns posicionamentos. Mas assim, se o aluno não fala, às vezes o professor nem sabe que o aluno tem um certo receio dele, um medo, sabe? E aí acabou com o momento de crise, foi bom, porque aí vários alunos se comunicaram assertivamente, a meu ver, assim,
e rolou empatia, de, sabe, de falar, eu também me sinto assim, não sei o que e tal. Uhum. Sim. Agora, a coisa que realmente não pode acontecer, né, é a convivência dos estudantes no campus, né? Isso não tem como acontecer. Isso é uma coisa que vocês perdem e não tem jeito, né? Não sei se tem formas alternativas, como grupos de WhatsApp, que também são formas de convivência, né? Eu acho que também tem. Não sei o que vocês acham disso, porque vocês não estão mais convivendo na universidade, assim, presencialmente, mas vocês têm outros fóruns, não tem? Além das aulas? Vocês não têm seus grupos de alunos que vocês conversam, trocam coisas? Devem ter amigos também que mantêm amizade, não? Como é que é isso? Sim, A a minha gente turma tem. desculpa. Não, oxe, saiu. A gente tem sim, professora. A gente tem grupo de WhatsApp. Assim, é um pouco diferente, né? Porque não dá para ser igual. Presencialmente assim, é meio que involuntário, né? É impossível a gente não conversar sempre, todo dia. A gente faz aquele famoso café, ou enfim, ou senta numa roda, vai conversar, fala do professor, da matéria, discute. No virtual, a gente se fala, igual eu falei, minha turma, eu tive a sorte de ter uma turma muito boa, muito assim, umas pessoas bem maduras, mas assim, cada um tá na sua correria, né? Então é bem mais difícil. Lá um dia a gente lembra da pessoa, aí a Uhum. gente vai, aí eu, às vezes é um trabalho, assim, é uma dúvida, surge uma dúvida, gente, aí todo mundo se ajuda também, né? Dúvida de um, aí fala, igual aconteceu ontem, uma professora botou 500 mil áudios no grupo. É verdade, às vezes rola barraco. A professora colocou vários áudios no grupo. Aí fomos no nosso grupo do WhatsApp e falou assim: alguém decifra o que ela quis dizer? O que é o trabalho? Aí Aham. a gente vai lá. Assim, a gente conversa desde sempre. Tem até alunos que já pararam de frequentar, né? Estão com matrícula trancada. É uma forma também da gente conversar, mas não é igual, mas é uma forma também. É uma Sim, comunicação, um meio de um comunicação. meio de comunicação, uma convivência, né? No social também. Que mais? Aí aqui eu achei interessante também que fala do caso chinês, né? Que na China, porque isso está acontecendo no mundo inteiro, então é muito interessante a gente estar pesquisando isso, estar vendo como é que está acontecendo. Então, na China, houve um grande investimento público em infraestrutura e segurança digital, além de garantia de acesso a todos os estudantes com segmento da maior parte das atividades, né? Então, isso não aconteceu no nosso caso, mas deveria ter acontecido, né? Porque a gente sabe, por exemplo, tem acompanhado, no caso especialmente da educação básica, das séries iniciais, as crianças, a quantidade de criança que não está podendo assistir aula porque não tem os meios, né? Outro dia eu li que a Secretaria de Educação não liberou, o MEC não liberou o meeting para as escolas, né? Então, na verdade, as aulas são por a troca se dá por chat, que é uma loucura total, né? Não tem condição. Exato, professora, é isso que eu ia comentar, porque falando no contexto universitário é uma situação. Agora, por exemplo, educação infantil e educação básica Nossa, não existe, assim, não tem como. Uma criança não adianta a gente falar pelo grupo, é muito difícil. Meu filho tem tem um celular que o WhatsApp ele nem olha, é uma criança, imagina, não vai que ficar idade igual a ele tem, gente. Paloma? 6 anos. Uhum, Eu botei o celular porque ele ficava mandando mensagem, emoji pros outros no meu celular. Aí uhum, ele tá com WhatsApp, mas assim, às vezes a pessoa manda mensagem mandou mensagem pra ele mês passado, aí ele vai olhar hoje. Mas uhum. ele não, assim, também nem cobra, ele não vê. Aqui em Angra tá assim, o município também. A interação é pela plataforma. A professora fica online no chat, ou seja, nenhuma. Aí eu já acho que é diferente, ainda mais para uma criança aqui, que aí sim eu acho muito importante esse negócio do social. Sim, e aí tem a coisa também do corpo, né?
para o envolve essas desenvolvimento da questões. criança, super importante ter a relação, contato corporal, né? Atividade corporal, Eu física. acho que elas não têm maturidade suficiente para lidar com essa comunicação virtual que a gente Sim, adulto na sim, universidade tem. tem, exatamente. Enfim, no Brasil, relatos sobre a alta quantidade de estudantes excluídos de acesso online pela falta de computadores ou de acesso à internet, bem como sobre a falta de condições adequadas para estudo nas residências e a cronificação da situação socioeconômica das famílias brasileiras, destacam a dimensão e a complexidade do problema, né? Então, essas coisas apareceram um pouco nos relatos de vocês, né, das dificuldades de pessoas que tiveram que passaram a ter que trabalhar durante a pandemia, que não trabalhavam antes porque o marido perdeu o trabalho, porque o pai perdeu o trabalho, sei lá o quê, né? E não tem condição de estudo em casa, isso é bastante comum também, né? A quantidade tem uma casa com poucos cômodos, muita gente circulando, então você não tem um tempo, sei lá, quando eu era criança, minha casa era bem pequena, o apartamento que eu morava, e às vezes era difícil, né? Porque minha irmã era mais velha e estava ouvindo música, e meus pais estavam, sei lá, brigando, enfim, e várias situações que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso estudar, eu tenho prova amanhã, sabe? E não tinha o menor clima na casa, né? Eu estudava na cozinha, por exemplo, não tinha mesa no meu quarto, né, quando eu era criança. Criança, adolescente, só fui ter mesa no meu quarto quando a minha irmã saiu de casa, aí eu organizei, assim, um espacinho no meu quarto. Então, rede de proteção à criança e adolescente. Ai, desculpa, gente. Então, aqui também eles vão dizer, olha, que em abril do ano passado, que as instituições internacionais sugerem prolongamento de quarentenas, ao menos nos próximos 2 anos, provavelmente de modo intermitente. Então, assim, quer dizer que muito provavelmente a gente vai continuar a trabalhar desse jeito, inviabilizando salas de aula lotadas e grande quantidade de pessoas circulando ao mesmo tempo pelos campi das universidades. Então, mesmo assim, por exemplo, no nosso caso, né, aquele campus de Angra, que é muito, muito pequeno aquele prédio, né? Então, se a gente volta, não sei como é que vai ser, porque, sei lá, vai ter que escalonar, porque aqueles horários que a gente tinha de noite, que juntava bastante gente ali, né? Não vai poder mais ser daquele jeito. Que caminho seguir? Aí tem esse item assim, né? Ensino superior em tempos de pandemia. Que caminho seguir? Aí eles vão dizer, tem o caminho simples e o caminho complexo. O caminho simples é ignorar esses problemas todos e fingir que nada está acontecendo e mandar pau assim, né? E transmitir conteúdo. Eu achei interessante isso também que ele fala, né? Então, o caminho simples é tomar esses meios digitais para ter um tipo de educação tradicional, né? Onde você. Aliás, eu vou falar para vocês em relação a isso, eu acho um negócio incrível, porque hoje em dia, a última coisa que um professor faz é transmitir conteúdo, né? Porque os conteúdos estão super disponíveis como nunca estiveram nunca na vida, né, na internet. Você tem tudo na internet. Então, o professor, ele tem, mais do que nunca, essa não é a função dele, né? O professor tem a função, hoje em dia, de causar o desejo nos alunos, né? De estudar, aprender, estimular, trocar. Agora, passar conteúdo realmente não deveria ser, né? E o caminho complexo, né? Que seria, eu achei interessante aqui,
que eles falam o seguinte: o segundo aspecto, ainda mais complexo, diz respeito ao repertório dos estudantes para estudo em ambiente virtual, o que exige deles maior grau de autonomia e sofisticação em habilidades acadêmicas como a leitura e a escrita. Isso eu achei muito interessante, né? Então, os estudantes que têm pouca autonomia, eles vão ter mais dificuldade no ensino remoto. O ensino remoto, ele requer mais autonomia dos estudantes, né? Aí fala o conceito de ensino superior, concepção de ensino-aprendizagem, fala contra a educação bancária, né? Que ensino superior já exige a construção de uma crítica, da análise, sistematização dos conhecimentos, integração entre saber e diferentes áreas do conhecimento. Eu acho isso muito importante também, porque a gente não pode perder de vista nunca que vocês estão no ensino superior, né? Então, são outras habilidades que são esperadas, de articulação entre as disciplinas também, lidarem com a realidade social a partir do conhecimento existente. Não é só o conteúdo, né? Deixa eu ver, estou pulando aqui as coisas que eu fui. Pesquisa, avaliação, eficiência, recomendações da Unesco. Aprender a aprender, né? Isso é uma coisa bem importante. Ensino por projetos, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui nessa disciplina é exatamente isso, a pedagogia dos projetos, né? A gente está dando conteúdos de antropologia e etnografia através de um projeto que é uma mini pesquisa, né? E a produção de um artigo que a gente vai fazer juntos, é um projeto. Aí depois tem caracterizar as condições dos professores e dos estudantes em tempos remotos. Aqui, olha, fala assim: torna-se fundamental a cada instituição de ensino superior produzir conhecimento sobre a atual condição das pessoas envolvidas no ensino no contexto da pandemia. Isso aqui, gente, é fundamental. Isso aí a gente vai ter que botar no nosso texto, porque é a nossa contribuição, né? Então, a gente, através dessa pesquisa pequenininha que a gente está fazendo, a gente pode dar uma boa contribuição para o Instituto entender mais ou menos, a gente pode ampliar depois essa pesquisa, quem sabe a gente faz junto isso, né? Faz um grupo de pesquisa e ver como é que amplia, né? Pega relato, vocês podem entrevistar outros estudantes e ver como é que outros estudantes estão lidando com a pandemia, com o ensino remoto. Aí tem aqueles dados que a gente viu já, né? Que os estudantes das universidades federais têm pouco acesso à internet, por meio de celular, principalmente, né? Poucos têm computador em casa. Então, aí eles insistem nisso, né? É necessário também produzir conhecimento a respeito de outros aspectos das condições dos estudantes e professores para viabilizar o ensino remoto. Deixa eu ver. Isso aqui também que eles falam, achei interessante, né? Que às vezes, por exemplo, você tem um computador em casa, ou só tem um computador, mas você usa para trabalhar também. Alguns de vocês estão usando o computador para trabalhar? Ou precisa dividir o computador com alguém que está trabalhando? Por exemplo, imagina assim, um casal, né? Só tem um computador na casa. E aí o computador está sendo usado pelo marido para trabalhar, para fazer home office.
E aí você quer estudar e não pode estudar porque o marido está usando o computador. Tem essa situação entre vocês, ou marido ou irmão? Professora, eu fiquei com essa dúvida em relação até às perguntas do relato. Eu respondo de acordo com o momento atual ou desde o início da pandemia? Porque no início da pandemia, quando a minha sobrinha estava aqui, estava dando barracos homéricos para poder usar o computador. Uhum. E a minha mãe, por ser neta, é tudo para neta. Então, assim, estava bem prejudicial. Uhum. Aí, teve 8 meses da pandemia que eu estava trabalhando, então eu usava para trabalhar e para estudar, né? E depois eu fiquei desempregada. Então, assim, eu respondo as perguntas baseada no momento atual, que eu estou só estudando e que minha sobrinha não está mais aqui, ou pelo histórico da pandemia toda? Se você quiser, você pode dizer que no começo foi assim, que agora está mais fácil, né? Dá Então um pouquinho mais de trabalho. Você No escolhe. início da pandemia, a professora estava sendo frenética aqui em casa. Uhum. Eu não tenho esse problema porque eu consegui o empréstimo do notebook da UF, senão eu teria com certeza, porque aqui em casa meu esposo tem um notebook, é bem velhinho, e ele usa para trabalhar. Então, assim, com certeza ia ter conflito, até eu acho que não ia aguentar o tanto de trabalho, de coisas, porque a memória é menor. Então, por isso, pela assistência da UF, eu não estou com esse problema. Então, por exemplo, isso daí, Paloma, se você puder acrescentar no seu relato, é importante, né? Para a gente saber como foi providencial esse computador da UF, né? Entendi. Aí a gente pode pensar que essa política ela deveria ser estendida, né? Intensificada, porque realmente. Agora, é curioso, porque eu acho que, não sei, isso é um palpite meu, né? Eu acho que a pandemia desvendou problemas que a gente já tinha antes, né? Porque para você assistir aula, realmente você precisa do computador, né? Aí tudo bem. Mas para estudar, vocês já precisavam antes também, né? Então, eu não sei, eu fico achando que, enfim, que essas medidas elas vão ser necessárias mesmo depois da pandemia, entendeu? Mesmo quando acabe a pandemia, que a gente possa voltar a ter aula de forma presencial e segura, né? Mesmo assim, vocês deveriam continuar com essa luta para ter mais equipamento, para ter mais internet, porque hoje em dia a gente precisa disso tudo para estudar, né? Essa questão eu acredito até porque, assim, antes da pandemia a gente se limitava a papel, gastar dinheiro com cópia, xerox, e aí a gente aprendeu, né, alguns na marra, outros já estavam adaptados, e a gente agora está acostumado, assim, a estudar, assim, pelo computador, então eu também acho que seria bem interessante manter isso, porque a gente já acostumou. Sim, eu acho que a fotocópia acabou completamente. Ela já estava acabando e agora eu acho que foi o fim, né? Porque eu me lembro que nos últimos períodos que eu dei aula presencial, já tinha muito estudante que não fazia cópia mais, que preferia ler no computador, ou de forma digital, ou no celular, né? E agora eu acho que menos ainda, né? Isso eu acho positivo, porque não precisa da fotocópia, né? A gente pode fazer essa leitura assim. Fala. Bem no inicinho, assim, que eu entrei na faculdade, na minha casa, por exemplo, eu estava sem computador e sem internet. Então, quando tinha trabalhos para fazer, eu sempre ia para casa do meu namorado para eu conseguir editar tudo, fazer o trabalho nas normas, tudo certinho, porque não tinha tempo de fazer isso lá na faculdade usando o laboratório de informática, porque o tempo de intervalo era muito curto e eu não podia, por exemplo, ficar pegando 2 ônibus para ir para a faculdade para fazer isso, indo mais cedo, ou ficar até mais tarde, por conta do horário do Busuf voltar. Pois é, isso é outra questão interessante. Eu fiz o meu doutorado sobre estudantes de baixa renda na universidade. E aí, numa universidade que era privada, eu fiz entrevistas numa universidade privada ou noutra pública.
E na universidade privada tinha um laboratório de informática maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Mas o que acontecia? Os estudantes que eu estava pesquisando, que eram de camada popular, eles não tinham tempo, é isso que você está falando, eles não tinham tempo de frequentar o laboratório. E sabe outra coisa que eles respondiam nas entrevistas? Que quando eles tinham tempo, era muito rápido o tempo que eles tinham, eles não tinham tempo para aprender a usar, entendeu? Então, porque assim, lá tinha um laboratório, tinha um tempo para você ficar no laboratório. Então, você podia ficar 1 hora, aí depois você tinha que dar seu lugar para outra pessoa. Então, como eles tinham pouco tempo, eles praticamente usavam todo o tempo que eles tinham aprendendo a usar o sistema, entendeu? Porque eles a pessoa que já sabe, em 15 minutos resolve seu problema, mas eles não, né? Então também tem isso, né? E eu vejo assim pelos trabalhos que os alunos me entregam, eu noto que muitos não têm conhecimento, não têm muito conhecimento, sei lá, do Word, de programas simples, né? Não sabem manejar programas simples, porque não tem. Então, a gente precisa também lutar para isso, né? De ter aula. Mas, de toda forma, o que a gente fica sabendo é que o aluno trabalhador, de classe trabalhadora, que tem menos tempo, ele tem uma série de desvantagens, né, na vida acadêmica, que precisam ser reconhecidas para serem superadas através de políticas públicas, porque não adianta poder entrar na universidade se não tem esse apoio, digamos assim, né? Então, a gente entender que a pessoa não tem condição de usar o laboratório é muito importante. Então, no lugar de investir em aumentar o laboratório, talvez seja mais interessante investir em oferecer computadores particulares para as pessoas terem em casa, né? Porque aí ela vai trabalhar no tempo dela, no horário que dá, no final de semana, de noite. Tem o problema da internet, das conexões, que a gente sabe que ficam ruins, né? Ainda mais porque agora está todo mundo ligado. Então, aqui eles vão falar, olha, por exemplo, da questão da inclusão digital, eles dizem que tem 3 dimensões de acesso. Uma coisa é você ter acesso à internet, outra coisa é cognição, e outra coisa são as atitudes, né? Dimensão de acesso, além de envolver hardware, softwares e internet, é preciso considerar aspectos como a qualidade, a adequação de cada um desses elementos, tá. Condições ergonômicas. Vocês sabem o que é condição ergonômica, gente? Quem sabe? Que são mobiliário adequado para a pessoa não ficar com lesões, né, lesões no braço. Então, por exemplo, eu vejo que tem muita gente que estuda na cama, que é uma coisa que eu já fiz muito quando eu trabalhava em Angra. Eu assim, voltava para casa e ficava na cama, porque não tinha mesa, né? Então, mas isso dá problema de coluna, dá problema na cervical, né? Então, o ideal era que a gente tivesse isso tudo. Eu acho que com o tempo vai sendo estudado e verificado, né? Porque o corpo humano não está preparado para ficar horas na frente de um computador. Outra coisa que eu não sei se vocês fazem, mas que eu já aprendi a fazer, é pingar colírio nos olhos para evitar o ressecamento de ficar tanto tempo em frente da tela também. Então, são várias coisas que a gente vai ter que se adaptar, né? Tempo disponível para o uso das ferramentas, características do ambiente de trabalho e estudo. Aqui que eu acho que é o ponto que interessa mais a gente, está na página 14. Olha, professores e estudantes têm acesso, em algum período do dia, a um ambiente de trabalho e estudo com pouco ruído, boa iluminação e pouca circulação de pessoas, né?
Olha só, pouco ruído, essas são as condições ideais de estudo, né? Pouco ruído, boa iluminação e pouca circulação de pessoas. E de preferência, pessoas que não fiquem te demandando coisas, né? Como filho, marido, mãe. Dá para você fazer isso para mim? Vai lavar roupa? Você tem que lavar louça. Mãe, pode fazer isso aqui para mim? Mãe, vê a TV. Ninguém consegue estudar desse jeito. Então, outra coisa para a gente ver também é o número médio de moradores por domicílio. No Brasil, a média é de 2,9 pessoas. Eu achei interessante, né? No Sul, tem a média mais baixa, de 2,7. Na região Norte, mais de 3 pessoas é a média de densidade demográfica, né, nos domicílios. Tá. Então, outros aspectos: tempo disponível para participar das aulas, período do dia em que pode participar delas, tempo disponível para realizar atividades fora das aulas, né? O adoecimento por Covid, se tem gente. Finalmente, aqui entre nós, ninguém teve Covid, nem nenhum parente teve Covid, né? Vocês tiveram alguém perto assim, tiveram que lidar com gente doente por Covid? Não, né? Minha mãe pegou. E como é que Ela foi? trabalhava no hospital. Mas foi suave? Foi tranquilo. Só ela também. Meu pai não pegou, ela ficou isolada lá na casa dela. Uhum. Aí só ela pegou, mas graças a Deus, assim, ela teve até que 20, acho que 20 ou 30% do pulmão comprometido, mas ficou em repouso, aí conseguiu sair dessa, mas a gente tomou um susto. Caramba, que susto, né? Que idade ela tem? Ela tem, ela tem quase 50 anos. Ah, é difícil guardar da data. Ela Mas tem quase super 50 anos. jovem, gente, né? Sim. Tá, 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 tá. Então, fala dessas habilidades também, né? De empatia, acolher o sofrimento do outro. Eu acho que eu não marquei mais nada. Vocês marcaram alguma coisa mais importante nesse texto? Eu acho que são essas coisas mesmo, porque eu fiquei buscando textos atuais, esses textos são super atuais, é impressionante como já tem coisa, né, sobre ensino superior durante a pandemia. Eu fiquei impressionada. Então, a gente precisava, para a nossa pesquisa, fazer essa revisão. Aí, aqui no outro texto, também vai falar da EAD, diferença do tal. O outro texto tem outras coisas, ele tem menos informação, talvez, mas tem coisas interessantes também. Olha, por exemplo, formação de professores e seus desafios. Ao se pensar a formação de professores, faz-se necessário considerar cinco aspectos pontuados por Nova. Nova é um pesquisador português especializado em formação de professores, é uma referência bem importante, né? Sendo eles o conhecimento adquirido e desenvolvimento por meio da prática, aprender com os mais experientes, o que o autor denomina de cultura profissional, o tato pedagógico, que leva em consideração aspectos mais subjetivos, como a relação e comunicação do docente com sua profissão, trabalho em equipe, participação no desenvolvimento do projeto pedagógico da escola e, por fim, compromisso com a inclusão social e convivência com a diversidade cultural. Tá. Então, aí aqui tem outro autor, que é o Almeida, que fala, que eles citam aqui, né, que a EAD, eu achei isso interessante, né, faz com que o sujeito mergulhe em uma nova cultura, reestruturando seu pensamento de acordo com os novos tempos. Realmente, a gente está vivendo uma mudança histórica, né,
histórica, simplesmente, é uma coisa incrível. A gente é personagem da história, o tempo, o ano que o mundo mudou em vários aspectos, né? Então, é uma nova cultura que a gente está aprendendo. Dentro dos problemas, destacamos a desmotivação pessoal. Aqui ele fala assim, olha, analisando o processo histórico de profissionalização docente e suas principais modificações a partir do século XVIII, Nova identifica a crise da profissão docente, evidenciando problemas que os professores enfrentam há anos. Quais são os problemas que os professores enfrentam? Desmotivação pessoal, que pode ser provocada pela desvalorização da profissão, tanto por órgãos administrativos, quanto pela própria relação com os alunos ou com a comunidade, baixos salários, falta de investimentos na educação, tudo isso faz a gente ficar meio para baixo, né? Entre outros fatores. Insatisfação geral da profissão docente, isso por ser pouco valorizada, né? Eu, quando digo que sou professora, entre os meus colegas de escola, fica todo mundo assim, meio com peninha de mim, assim, coitadinha, né? Os baixos salários dos professores, suas jornadas excessivas no expediente, bem como acúmulo de trabalho, que muitas vezes leva para casa, isso aí é outra coisa também própria da atividade docente, né? Que a gente leva trabalho para casa, você vê, sei lá, um bancário, por exemplo, ele trabalha no banco, volta para casa, acabou o serviço dele, acabou. Uma faxineira, acabou o serviço, vai para casa, acabou, né? Uma manicure, sei lá, qualquer coisa. Professor, não. Então, um fator que comprova essa situação é o que diz respeito à atividade docente como uma segunda atividade. Isso aqui eu achei super interessante para a gente pensar a questão da pedagogia, né? Afirma que é preciso incentivar, ou seja, incentivar a profissão docente para que esta seja exercida como atividade principal. Normalmente, acaba que a atividade docente é uma coisa assim complementar, né? A pessoa não pensa em ser professor. Bom, aí eu faço isso, bom, eu sou professor também, né? Isso é uma pena. Formação dos professores no contexto da pandemia. Aí ele cita de novo esse autor, Almeida, que alerta que, embora as TDX, né, que são os... Como é que chama isso? Tecnologias digitais, possibilitem uma informatização do ensino, a concepção de educação se fragiliza, tendo em vista uma certa passividade do aluno e também uma mecanização do processo de ensino e aprendizagem. Eu acho que isso já acontecia antes também. Então, fala de novo do problema da evasão, lidar com o sentimento de medo, dificuldades e preocupação. Outra coisa também que se tem dito muito das dificuldades de lidar com o tempo, né? Que isso é uma coisa que também estava ligada a... Isso é bem sabido, tem vários estudos sobre isso, que dizem que o estudante de EAD, ele precisa ter mais autonomia, se requer mais autonomia, então a gente pensa assim, EAD é fácil. Não, EAD é mais difícil, né, na verdade. E exige que o estudante administre melhor o seu tempo livre, né, que isso aí também é uma coisa um pouco complicada, um ambiente online. Então, eu acho que é isso, assim, das coisas que eu destaquei desses textos. Agora, eu queria saber de vocês um pouquinho, se vocês conseguiram... A Lu já falou que conseguiu ver o filme, Paloma conseguiu ver o Edifício Master? E não vi, eu ia ver no final de semana, acabei esquecendo. Caramba, bem lembrado. E você tem aquele programa, né, o Strêmio? Tenho sim. Tenho todos praticamente, assim, que vai pegando da família, né? Senhas de um de outro. Uhum. Ele tá em qual plataforma?
Então, Vocês falaram, né? no Stremio tá. Ah, é um aplicativo, né? É muito legal esse aplicativo Stremio. Que é gratuito, né? Não é É que são... gratuito, é gratuito. Mas a Lu falou que tem no YouTube as entrevistas em separado, assim. Ela viu várias, não viu o filme inteiro, mas você consegue ver por partes também. Também é Ah, possível. entendi. Boa dica. Show. Vou ver. Tá. Então, assim, para vocês verem um pouquinho, e aí eu queria combinar com vocês, porque na semana que vem, a gente já. Deixa eu ver como é que está aqui o nosso programa. Peraí. A ideia é a gente começar. Vocês leram os relatos de vocês próprios, dos colegas? Alguém leu? Eu li praticamente todo mundo, só não li das meninas que colocaram. Eu acho que eu só não li o da Raíssa. Mas Ah, eu tá li bom. da Jamile, li o da senhora, da Luciana. Todo Aham. mundo que colocou lá eu consegui ler. Achei muito legal. Muito legal, não é? Também achei muito legal. Uhum. Então, olha só, hoje é dia 8, exatamente. Então, para a semana que vem, a gente vai ter ainda quatro encontros, né? Na verdade, três, assim, para a gente começar a fazer o nosso trabalho, tá? Então, eu queria pedir para vocês entregarem, por enquanto eu só recebi um dos trabalhos. A gente precisa daqueles trabalhos de síntese desses textos, né? Andréia, você não me retornou se o ajuste ficou ok ou se ainda preciso mexer a minha resposta sobre autoetnografia. Eu acho que ficou, não te respondi, não? Não, porque você tinha me respondido que não estava muito claro o que era referência e o que não era. Ah, Aí eu ajustei. Aí eu mandei você o, mandou por eu onde? mandei o relato, não, eu mandei o meu relato até onde foi e a resposta, eu mandei pelo Zap. Aí você comentou do relato, mas não falou se Ah, estava a resposta então, se precisava de ajuste. tá, eu vou ver então a resposta. Então, só a Lu que mandou a resposta, tá? Que, na verdade, qual é a ideia? É a gente falar um pouquinho, vai ser fácil fazer esse artigo, né? A gente vai ter um capítulo de revisão bibliográfica, né? Falando um pouco o que é autoetnografia, aí a gente vai usar o texto que a Luciana preparou. A gente vai falar na metodologia que a gente está replicando o trabalho da Thalita, né? A gente vai explicar por quê, vai justificar por quê. Eu vou mandar um texto para vocês que eu fiz, vou mandar agora isso aqui, que é um texto que tem assim uma que isso? Preciso saber se ficou ok para ser uma. Ah, tá. Obrigada. Agora que Eu eu. botei a mãozinha, que é só você clicar, que aí volta exatamente lá no. Obrigada, 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 obrigada. Então, peraí, o que eu estou querendo fazer aqui? Ah, sim, aqui. Tem um texto que eu escrevi que é um roteiro de como fazer um artigo. Então, a gente vai seguir aquele roteiro, é muito fácil. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Orientações. Livretas novas. Ué, gente, cadê? Então, agora, daqui para frente, a gente montar isso. Como é que tá para vocês fazerem os trabalhos, gente? Quem ainda não fez? Paloma e Jamile. Eu não entendi direito essa resposta que a senhora quer. Tá, peraí. Olha lá, olha, as perguntas são:
Segundo o conceito de cultura da antropologia, como entender o estudo, a leitura e a escrita como práticas culturais? Isso aqui, para responder essa pergunta aqui, tem que dialogar com o TCC da Thalita, tá? Então, é o caso da Jamile, né, Jamile? Então, o que você vai fazer? Vai falar um pouquinho sobre o conceito de cultura, da antropologia, e tentar pegar no trabalho da Thalita, como é que ela vai dizer? Ela vai falar aquela coisa do hábitos, da leitura e da escrita, do estudo, né, como uma cultura. Ela fala isso no trabalho dela. Aí depois, quais os princípios teóricos da autoetnografia, que a Lu já fez. Quais os principais argumentos do texto sobre ensino superior em tempos da pandemia em relação às condições dos discentes? Que foi essas coisas que eu falei hoje. Não sei quem foi que pegou essa terceira, que também é bem tranquilo. Eu tinha pego a terceira. A terceira? Ah, então, tem pouca coisa, na verdade. Acho que são esses dados, né? Essas coisas que a gente falou na aula de hoje, né? Eu acho que se você assistindo o vídeo de novo, dá para você pegar essas coisas e dialogar com o texto, pegar os trechinhos que eu falei. Se você quiser, eu posso mandar para você o meu artigo marcado. Você quer? Ah, sim, pode ser. Tá. E eu não consegui terminar de ler o texto, mas aí eu termino. Mas aí você vai e termina esses 2 textinhos, né? Então, a gente faz isso. Agora, peraí, deixa eu ver. Eu estou procurando aqui... Gente, cadê o negócio? Ah, tá aqui, SOS. Roteiro para elaboração... Não. Ah, tá aqui, escrevendo um artigo científico. Pronto. Eu vou botar esses 2, que acho que eles são complementares. Um é para escrever um projeto e outro é para escrever um artigo científico. Eu vou mandar os 2 para vocês. Então, a gente vai no do artigo, né? Eu deveria juntar um com o outro, fazer um só, mas acho que tá bom assim. Aí a gente vai vendo. Então, esse aqui, escrevendo um artigo científico, a gente vai seguir esse roteiro e vai complementando as coisas, entendeu? Vai ser tranquilão, tá? Para a gente fazer isso, a gente precisa, na semana que vem, até a semana que vem, já ter esses trabalhos prontos. A gente já tem os relatos, que é nosso trabalho de campo, tá? Então, olha só, a gente já tem os relatos que são trabalho de campo. Então, para a semana que vem, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nesses textos que eu mandei hoje e para a gente começar a montar. Pode ser, gente? Pode sim. Então, tá bom. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pontapé inicial, tá? Eu vou, a partir disso, organizar um pouquinho que eu tenho aqui e vou mandar para vocês. Já vou botar a bibliografia bonitinha, vou botar um título provisório, aí a gente pensa junto como seria o título, a gente tem que pensar junto como é que vai ser o título do artigo. O que vocês pensam? O que pode ser? Eu acho que só vai dar para definir mesmo depois quando a gente estiver já bem estruturado. A gente não sabe exatamente o que vai sair, sabe? Então é isso. Então vamos lá. Tudo bem então, gente? Vamos ficar por aqui? Eu acho que tá, mas esse negócio. Eu não sabia, professora, por isso que eu não respondi. Eu acho que eu me confundi com esse negócio da resposta do TCC, porque eu não tinha entendido realmente que era para a gente responder. Porque eu vi realmente a Luciana apresentando no começo, fez os slides até, eu lembro. A gente fez, olha, aqui teve uma hora que a gente fez eu lembrei a vocês que parte da avaliação é essa. A avaliação principal é essa mesmo, esse artigo aí já é de brinde, para a gente deu vontade de fazer, né?
Mas a avaliação é você responder uma daquelas 3 perguntas. Aí, lembra, Lembrei. lembra Lembrei agora. que a gente até viu quem é que ia ficar com qual pergunta, que podia... Aí você até falou assim, contou quantas a gente estava e falou, tentem não repetir. Isso. Você ficou Lembrei. com qual? Você ficou com qual, Paloma, lembra? Não, Oi? agora eu tô nem lembrando mais das perguntas, eu vou ter que olhar lá de novo. As perguntas são as seguintes, olha, a Luciana já fez. Então, por exemplo, aqui vocês são 3, né? Tem a Raíssa também, mas que não está aqui. Então, a Lu já fez a 2. A Jamile pegou a 3. Então, Paloma, você teria que fazer a 1. Qual é Você A pode... 1 é, segundo o conceito de cultura da antropologia, como entender o estudo, a leitura e a escrita como práticas culturais. Então, pegar no TCC da Thalita, na parte teórica do TCC da Thalita, tentar responder mais ou menos isso daí. Entendi. Tá, Mas, assim, não escreve pensando em responder uma pergunta, escreve já pensando no artigo, sabe? Pensando que isso vai ser um tópico do artigo. O que você escrever vai entrar no nosso artigo. Tá. Entendi, professora. Foi bom me lembrar, porque eu estava realmente moscando, Tá. comendo. Porque para mim era o relato, que era a avaliação que você... Avaliação, Aí entendi. eu falei, tá tudo ok. Só que eu pesquisei Escreve assim, sei lá, uns 3 parágrafos, uma laudazinha, entendeu? E aí a gente vai incluindo. Tá bom, gente? Pode ser, então? Então, vamos tentar fazer responder essas perguntas até semana que vem. Tá ok? Tá ok, professora. Combinado? Vamos ver nossa novela agora? Será que a gente ainda vê um pouquinho de novela hoje? Por favor, né? Então, vamos lá. Um beijo, então, gente. Beijo, professora. Até Boa noite. semana que vem. Boa noite. Tchau. Boa noite.